frações, frações decimais e frações ordinárias, ok? Vamos dar exemplo de frações decimais e frações ordinárias. As frações decimais são as frações cujo denominador são potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Então aqui eu pus exemplos de frações decimais. Já as frações ordinárias são as frações que não têm potência de 10 no denominador, são as outras frações que não são as decimais, ok? Muito cuidado, porque aqui está 110, tem gente que confunde achando que essa fração é decimal, mas ela é ordinária. Igual aqui 1 sobre 20 também, ela é ordinária, porque não tem potência de 10 no denominador. Vamos fazer alguns exemplos de frações decimais redutíveis e frações ordinárias redutíveis, que eu já vi isso nas aulas anteriores. Eu vou simplificar essas duas frações, que são redutíveis, e vou simplificar essa decimal aqui, ó, simplificando por 2 em cima por 2 embaixo, vai dar 1/5. Então, essa fração simplificada deu 1/5. Essa fração decimal 30 sobre 10, vou simplificar também, ela vai dar 3/10. Então, vocês separaram que eu posso ter uma fração decimal quando eu reduzir ela se tornar ordinária, e uma fração decimal quando eu reduzir ela continuar sendo decimal. Vamos fazer a mesma coisa aqui para as frações ordinárias, redutíveis. Eu tenho uma fração que eu posso reduzir ela aqui, porque tem o mesmo fator em cima e embaixo, posso simplificar aqui por 3 dá 1, por 3 dá 2, ela virou 1/2. Vou simplificar essa fração também ordinária, redutível, vou simplificar ela por 2 embaixo e em cima, então vai ficar 1, aqui vai ficar 10. Então ela vai ficar 1/10. Então repararam que eu tenho uma fração ordinária redutível que pode continuar sendo ordinária quando eu reduzir, e tem uma fração ordinária, quando eu reduzir, ela pode se transformar em decimal. Então não tem uma lógica correta, mas isso é importante para a gente entender números decimais, relação de números decimais com as frações decimais. Tá vendo esse número decimal exato aqui, ó? 1,23, essa casa chama décima, essa casa chama centésima. Então a gente pode transformar o número decimal exato numa fração decimal. Exemplo, 123 centésimos. Viu aí? Duas casas depois da vírgula, quantidade de zeros aqui, 2 zeros, ok? Então isso é importante por quê? Porque a gente pode pegar o número decimal exato e transformar numa fração decimal, e pegar uma fração decimal e transformar no número decimal exato com bastante facilidade. Então vamos pegar um exemplo baseado no que eu falei aqui. Eu tenho uma fração ordinária, mas ela não é decimal. Mas essa fração ordinária eu posso transformar ela em decimal. Eu posso fazer uma equivalente a ela, multiplicar aqui por 1, ó, vou multiplicar embaixo em cima por 25, ó, aí eu multiplicando embaixo em cima por 25, eu não estou alterando a fração. Aí eu acho uma fração equivalente a essa, 3 vezes 25 dá 75, e 4 vezes 25 dá 100. Aí eu transformei essa fração, que era ordinária, em decimal, equivalente a ela, e aí eu consegui fazer com facilidade a transformação no número decimal. 75 sobre 100 dá 0,75, duas casas depois da vírgula, porque tem 2 zeros aqui embaixo. Então é muito importante a gente saber transformar uma fração ordinária em decimal, e transformar essa fração decimal em número decimal. Essa rapidez é muito eficiente para a gente desenvolver exercícios, ok? Mas, obviamente, não tem frações. Tem frações que eu não consigo transformá-las em ordinárias, que eu não consigo transformá-las em decimais, né? Aí a gente não tem como fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui embaixo. Por exemplo, 2/3. Não tem nenhum número que eu multiplique por 3 que vai dar uma fração decimal. Então, esta fração, ela não vai ser transformada em decimal exato. Ela vai ser uma dízima periódica. No dízimo periódico. Então a gente consegue identificar, olhando para a fração, se ela vai ser dízimo ou não. É só olhar uma fração, reduzir ela completamente, depois que ela estiver reduzida, se olhar se tem múltiplo de 3, múltiplo de 7, múltiplo de 11, múltiplo de 13 no denominador, porque certamente ela não vai ser conseguido transformar ela em decimal. Então ela não vai ser um número decimal exato, vai ser uma dízima periódica. Nós vamos tratar as dízimas periódicas no próximo aula.